Seja muito bem-vindo, você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje são os nutrientes essenciais para a sua tireoide. Para você que tem hipotireoidismo e hipertireoidismo, nódulos na tireoide, se você tem sintomas, de hipotireoidismo e hipertireoidismo, acho que alguma coisa está errada aí com a sua glândula da tireoide, esse vídeo hoje é para você. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou te pedir para cumprir aqueles 4 passos que são tradicionais aqui do nosso canal. 4 passos que vão fazer o YouTube priorizar você aqui dentro dessa plataforma e que também vão te ajudar a receber os melhores vídeos, os vídeos que são mais interessantes para você e também vão fazer o meu canal crescer. Então, dê o like no vídeo, faça um comentário, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Dá uma olhada aí, vê se você está inscrita, vê se o sininho está ativo aqui em cima, esse sininho ele te avisa quando tem vídeo novo aqui no canal. Faz um comentário aqui no vídeo de algo que você gostou, de algo que você descobriu e dê o like, que é o joinha, que é o gostei aqui embaixo. Beleza? Vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Nós temos algumas glândulas secretoras de hormônios, que liberam hormônios dentro do nosso organismo, que a gente chama de eixo hormonal. Esse eixo ele é composto por diversas glândulas e tem vários eixos, O mais tradicional que a gente chama é de hipotálamo, hipófise adrenal, É um eixo muito importante, muito famoso, que envolve o hipotálamo, a hipófise e as adrenais, que são aquelas glândulas que ficam em cima dos nossos rins e produzem adrenalina e cortisol. E existe um outro eixo, que é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês, dá uma olhadinha aqui, eu acho que vai ficar por aqui, em algum lugar, que a editora vai colocar aqui, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então a gente tem uma produção de hormônios feitas pelo hipotálamo, tá? Então você tá vendo aqui que o hipotálamo, ele vai produzir o TRH. O que é isso? É um hormônio que vai estimular a produção do TSH, que é feita na hipófise, A hipófise é uma glândulazinha muito pequena, do tamanho de um grãozinho de arroz, que fica aqui dentro da nossa cabeça, e ela é responsável por coordenar diversos hormônios no nosso corpo, e ela produz o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, Então ele estimula a tireoide a produzir os hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4. Então a gente tira daqui o desenho e vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Então vamos subdividir esses espaços aqui. O hipotálamo, ele é uma parte do nosso encéfalo, Então ele é uma regiãozinha e ele funciona como um scanner. É como se ele ficasse o tempo todo assim, observando se todos os hormônios estão sendo produzidos na quantidade certa, na hora certa e tal. A função dele é escanear esses hormônios. E aí, em qualquer aviso de que está faltando hormônio, o hipotálamo ele vai avisar as glândulas, que elas precisam produzir os hormônios que elas produzem, Então, grave que o hipotálamo, ele é um scanner, ele é o cara que verifica a produção e se os hormônios estão funcionando ali dentro do organismo. Já a hipófise, que é aquela glândulazinha do tamanho de um arroz, que fica aqui dentro, aqui no meio da nossa cabeça, ela é responsável pela produção de um monte de hormônios. E aí eu vou citar alguns aqui para você que são bastante importantes. O mais conhecido é o GH, que é o hormônio do crescimento, é produzido na sua hipófise, por esse grãozinho de arroz. Depois, a gente tem a prolactina, que é aquela que faz as mamães amamentarem, Prolact, Prolácteo, proleite, ela estimula a produção de leite para as mamães, também é produzida lá na sua hipófise. Você tem o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, é um nome esquisito, E ele regula lá a sua suprarrenal, ele regula também a formação de cortisol e etc., hormônios de estresse, como adrenalina e cortisol. Depois, você tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, então que vai formar os óvulos dentro do ovário, fazer a liberação desses óvulos, vai auxiliar também nos homens para a produção de espermatozoides, dentro dos testículos. Depois você tem o hormônio luteinizante, que vai fazer provocar a ovulação. Você tem diversos
tipos de hormônios, né? E um desses hormônios vai ser o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Depois, a gente vai olhar para a sua tireoide de forma direta, que é uma glândula, vou colocar a foto dela aqui agora, ó. É uma glândula que ela tem formato de borboleta e ela tá abraçando aqui a sua traqueia. É nela que vai ser produzida o hormônio T3 e o hormônio T4, ok? Na verdade, ela vai produzir os dois, só que o hormônio T4, para ele funcionar no nosso organismo, ele precisa ser convertido em T3. E eu já vou te explicar como é que essa conversão é feita. O hormônio T3, ele é chamado de triiodotironina, e o hormônio T4, ele é chamado de tiroxina, tá? Grave esses nomes. Você não precisa gravar esses nomes, mas associe esses nomes, tá? Eles são dependentes, então, de tirosina, triiodotironina e tiroxina. Eles são dependentes de tirosina, que é um aminoácido encontrado principalmente nas proteínas animais, mas também em proteínas vegetais, como leguminosas, algumas oleaginosas. Grave isso. Mas não tem o triodo. Triodo quer dizer que depende de iodo também, certo? Esses hormônios, eles são responsáveis pelo nosso metabolismo como um todo. Desde o seu ritmo do batimento cardíaco do seu coração, até a sua função sexual, hormônios sexuais, velocidade que o seu corpo consome e libera energia, então ele controla o seu gasto de energia, as reservas de energia também. Então é extremamente importante que esses hormônios eles não sejam produzidos em demasia, nem faltando esse tipo de hormônio dentro de você. Só que sabendo que para eles serem produzidos você precisa de tirosina, então um dos nutrientes essenciais, que é o tema desse vídeo, para a sua tireoide funcionar bem, é a tal da tirosina, o aminoácido tirosina que está nesses alimentos que eu falei. Só que a tirosina ela é fácil de achar, porque você come proteínas animais, você come carnes, ovos, né? Você come proteínas vegetais, como leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, oleaginosas, como castanhas em geral, amêndoas, né? A gente come isso com facilidade no nosso dia a dia. Então a tirosina, ela não é assim super preocupante, tá? O iodo é um pouco mais preocupante de achar, porque a nossa alimentação, principalmente aqui no Brasil, não tem muito iodo. Então, lá em 1953, foi estipulada ali na legislação que o sal no Brasil fosse acrescentado de iodo. Por isso que o nosso sal é um sal iodado, né? O brasileiro não tinha costume de comer fontes de iodo, que estão na cavalinha, no atum, no bacalhau, no camarão, então que estão nesses peixes, né? No arenque também, e são peixes riquíssimos em ômega 3, mas isso já tem vídeo aqui no canal. A gente tem iodo nesses alimentos e a gente tem iodo também nas algas, né? Aquela alga nori que você come no seu temaki, no seu sushi, né? Ou na alga kelp, que a gente não tem muito costume de comer aqui no Brasil, mas é famosa em suplementação. Mas como a gente não tinha o consumo desses alimentos, então a legislação lá em 1953 falou que o nosso sal tinha que ser iodado para as pessoas pararem de ter bócio. O bócio é aquela... Posso até colocar a foto aqui, ó. Vou colocar a foto aqui. Bócio é isso daqui. É quando a tireoide, ela incha muito, porque ela teve que ser estimulada demais para produzir os hormônios T3 e T4 e ela não conseguiu. Então ela fica inchada, hipertrofiada, tá? Então, lá desde 1950 e tantos, a gente não tem mais tantos casos de bócio aqui no Brasil, porque a suplementação de iodo no sal já foi suficiente para a gente não ter bócio mais. Só que não quer dizer que só porque você não tem bócio, você tem ótimos níveis de iodo. Não, você tem uma quantidade suficiente de iodo na sua alimentação através do sal iodado que não te dê bócio. Mas não quer dizer que está formando aqueles hormônios de forma eficaz do jeito que a gente quer. Por isso que é tão importante a gente colocar fontes de iodo dentro da nossa alimentação. Hoje em dia, tá muito famosa a comida japonesa, a alga nori, então já dá uma ajudada, né? Mas consumir mais peixes, a gente tem a cavalinha, a gente tem o arenque aqui no Brasil, né? Tem salmão, tem atum, tem bacalhau, são peixes mais caros, mas a gente tem. Acho que até a sardinha também tem iodo. É interessante acrescentar na alimentação, mas algumas pessoas não comem, não têm esse acesso e preferem suplementar o iodo.
Só que esse iodo vem sendo suplementado de forma equivocada. As pessoas estão usando o Lugol, que é aquelas gotinhas de iodo. Qual o problema do Lugol? É que ele é uma dose cavalar de iodo. E quando você coloca uma dose cavalar de iodo, ao invés de estimular a produção de T3 e T4, você começa a bloquear a produção de T3 e T4. Então, o excesso de iodo é muito perigoso para a sua tireoide. Qual que é a melhor forma, então, de suplementação? Através da alga kelp, que você consegue ter doses menores de iodo do que através do Lugol. Então, não use Lugol para suplementação de iodo, ok? Agora, suponhamos então que você está comendo tirosina, que você está comendo fontes de iodo, mas que ainda vão faltar alguns nutrientes que eu já vou te falar. E aí, o que acontece? Seu hipotálamo, ele reconhece que está faltando T3 correndo no seu organismo, né? Ele vai secretar o TRH, vai estimular a hipófise a secretar o TSH, que vai falar para sua tireoide que tem que produzir T4 e T3. Aí a sua tireoide vai falar assim, tá bom, eu vou produzir o T4 e vou produzir o T3. Só que o T3, ela mesma já usa para a produção de energia dela mesma. Então, a produção de T4 precisa ser convertida em T3 para sobrar para o resto das células do organismo usarem no seu metabolismo como um todo. Lembra que eu falei? Ritmo cardíaco, produção de energia das células. Então, esse T4 ele vai ser convertido em T3 nos seus rins, no seu fígado e no seu baço. Mas 95% vai ser lá no seu fígado. O seu fígado, ele produz uma enzima chamada seleniodinase. Tudo que vem escrito ase é porque é uma enzima, tá? Então vai produzir uma enzima que vai fazer a conversão do T4 da tiroxina em triiodotironina, que é o T3, tá? Essa seleniodinase, selênio, vai precisar do quê? De selênio, certo? Mas não só de selênio. Essa seleniodinase, ela podia ter um nome assim, selênio-zincodinase. Por quê? Vai precisar de zinco também. O selênio, ele é principalmente encontrado assim, muito, na castanha do Pará. Não é castanhas em geral, na castanha do Pará tem bastante selênio. 5 ou 6 castanhas por dia já daria a quantidade necessária de selênio no dia. Só que nem todo mundo come castanhas todos os dias. E aí a gente tem outras fontes de selênio, como por exemplo semente de girassol, como a gema do ovo, que também tem bastante selênio, mas bem menos que a castanha. Mas que é interessante porque a gente precisa de fontes de selênio. Além disso, a gente precisa de fontes de zinco. As fontes de zinco tem em algumas carnes, tem no frango, tem na gema do ovo também, mas tem em folhas verdes escuras, tem também na semente de abóbora, tá? Então, selênio lá na semente de girassol e o zinco lá na semente de abóbora. Então, é muito importante que a gente tenha essa alimentação variada para poder suprir as necessidades também de selênio e zinco para fazer a conversão de T4 para T3. O T4, ele não tem função no seu organismo. Então, não adianta você ter hipotiroidismo, por exemplo, ficar tomando Levox, ficar tomando levotiroxina, ficar tomando hormônio T4, sendo que você não converte em T3. O seu TSH vai entrar num nível normal, o seu T4 vai entrar num nível normal e você vai continuar tendo sintoma de hipotiroidismo, porque não está convertendo bem em T3. Não adianta também consumir as fontes de selênio, de iodo, de zinco, de tirosina e você não ter um fígado saudável. Então, se você tem sobrepeso, se você tem um fígado inflamado, se você tem lá esteatose hepática, gordura no fígado, a conversão não vai ser boa também. Então, o nosso organismo, funciona como um todo. E por fim, que eu não posso esquecer de falar para você, é que a gente tem mais um cofator que a gente chama de tireoglobulina peroxidase, que é também uma enzima. Peroxidase também é uma enzima, é um cofator enzimático chamado tireoglobulina peroxidase. Ela depende de ferro para funcionar. Então a gente só consegue fazer a ativação desses hormônios, a gente só consegue usar esses hormônios quando a gente também não tem deficiências de ferritina, que é o ferro, são as reservas de ferro dentro do nosso organismo.
Se a sua ferritina estiver abaixo de 70 nanogramas por ml, a sua ferritina está baixa, você está com pouco ferro e precisa de mais fontes de ferro, que são principalmente as carnes vermelhas, o feijão e as folhas verde escuras também. Beleza? Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, dá o like, faz um comentário aqui e lembre-se, você precisa principalmente de tirosina, você precisa de iodo, de selênio, de zinco e de ferro para a sua tireoide funcionar de forma ótima e a sua saúde ser integral. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!